Antes de começar este vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar e se inscrever. Obrigada. Quinto domingo da Quaresma. A ressurreição de Lázaro. Quando os amigos de Jesus o avisaram da morte de seu amigo Lázaro, Jesus disse que a situação de seu amigo tinha como finalidade a própria glória de Deus. Glória que não foi um ganho para Jesus, mas sim para nós. O que Jesus quis dizer foi que a morte de Lázaro não significou uma morte em si, e sim um milagre com o objetivo de aumentar a nossa fé e de nos fazer evitar a pior morte, que é a morte da nossa alma pelo pecado mortal que nos impede de ir para a vida eterna. Portanto, a morte de Lázaro nos significou vida, pois teve a finalidade de nos convidar à conversão, de nos conduzir à correção dos nossos atos, da nossa caminhada e da nossa vida errante. O ditado popular diz: tem males que vêm para o bem. Outro diz que Deus escreve certo com as letras tortas. Desse modo, muitas coisas aparentemente ruins que nos acontecem, no fundo são boas para a correção da nossa trajetória de vida. São como puxões de orelhas de um pai que nos ama e quer a nossa felicidade eterna. Jesus manda Marta chamar a sua irmã Maria, a qual havia se isolado por causa da dor de perder o irmão. É uma tendência do ser humano se isolar nos momentos de dor, sem querer falar com ninguém, nem mesmo com Deus. É o exemplo da garota que perdeu o namorado, que se fecha no quarto e deita de bruços atravessada na cama e lá fica a chorar por horas. Muitas pessoas pensam que é melhor se isolar para poder superar aquele sofrimento que lhes parece insuportável. É uma grande ilusão, porque nesse caso o sofrimento aumenta ainda mais. Sem a partilha com as outras pessoas, mesmo que não sejam amigas, aí é que o peso da dor parece ficar realmente insuportável. Outras pessoas ficam cabisbaixas, tristes, exatamente para chamar a atenção dos demais, pois estão carentes de um afago, de um consolo. É aí que entra em ação o cristão e a cristã praticante para acolher aquela pessoa magoada pela vida, pela sua vida, pelo uso errado de sua liberdade, convidando-a, encorajando-a a voltar a superar o sofrimento e a dor e a voltar a viver com abundância com a ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo. Maria não foi culpada da morte de seu irmão, o que foi fruto de uma fatalidade. Porém, muitos de nós somos culpados das nossas depressões, angústias e muitos dos sofrimentos pelos quais passamos pelo mau uso que fazemos da nossa liberdade. Hoje estamos há mais de um mês do carnaval e muitos são aqueles que estão sofrendo as consequências da grande festa do reinado de Momo, a qual a diversão foi sem limites. Muitas estão hoje se lamentando o fato de estarem grávidas. Muitos e muitas estão em pânico por terem descoberto que estão com AIDS. Outros estão prostrados na cama sem poder trabalhar por estarem com cirrose. E ainda outros que perderam o emprego por causa da grande folia, isso sem falar nos assaltos, principalmente aquelas pessoas que voltaram para casa em altas horas. Porém, Jesus bondoso e amoroso vem sempre ao encontro daqueles e daquelas que se encontram isolados por causa do sofrimento e da dor, do sofrimento ou da morte, e os convida a voltar à vida, a voltar a viver a graça de Deus Pai. A morte e ressurreição de Lázaro nos conduzem a refletir sobre a nossa existência, a nossa situação atual de vida. Quaresma é tempo de conversão. É tempo de sairmos do túmulo em que estamos inertes, anestesiados pelas manipulações da mídia, pelas tentações, entorpecidos por tantas alucinações, não só de ordem química, como de ordem social, psicológica e moral, o que nos faz estar mortos para Deus. Então, a exemplo de Lázaro,
Voltemos à vida, vamos saborear uma vida nova, um presente da força e do poder de Jesus. A Quaresma chega ao seu fim e precisamos rever a nossa vida, analisar se estamos vivendo segundo a carne ou segundo o Espírito, ou se estamos vivendo mais pela carne ou mais pelo Espírito. Viver para os dois é diametralmente impossível. Ou somos ou não somos cristãos. Ser um cristão morno, meia boca ou pela metade não vai dar certo. Então, meus irmãos, está na hora de pegarmos as nossas cruzes e seguir Jesus. Não tenhamos medo das cruzes. Lembremos, as recompensas são bem maiores que elas. E você, está cuidando da sua conversão? Então vai lá, que ainda é tempo. Desejamos a todos um santo e abençoado domingo.